Os acidentes com embarcações no mar são eventos dramáticos que expõem a fragilidade humana diante das forças naturais. Desde colisões catastróficas até falhas técnicas e condições meteorológicas extremas, cada incidente revela lições cruciais sobre os limites da navegação. Ao longo da história, esses desastres deixaram marcas profundas, não apenas nos cascos das embarcações, mas no meio ambiente, na economia e, sobretudo, nas vidas perdidas. Colisões. O perigo escondido na névoa. Em 1º de março de 2013, o graneleiro Biggs Halley chocou-se violentamente com um navio de carga menor próximo a Singapura, um dos mares mais movimentados do mundo. A colisão deformou estruturas críticas, levantando questões sobre falhas na comunicação entre as embarcações. Graneleiros, projetados para transportar minério, carvão ou grãos, são verdadeiros gigantes dos mares e, quando algo dá errado, o estrago é imenso. A fúria das ondas. Quando o mar quebra um navio ao meio, um vídeo chocante registrou o momento em que um cargueiro na costa da Turquia, em fevereiro de 2021, foi esmagado por uma onda monstruosa. A embarcação partiu-se como um brinquedo de plástico, matando 6 tripulantes. As imagens do convés, capturadas segundos antes do desastre, mostram o mar se erguendo como um muro, um lembrete brutal de que nenhum casco é indestrutível. Em Calais, a armadilha invisível dos bancos de areia. O Star Banner, um navio carregado de minério de ferro, encalhou na costa brasileira em 2020. Por meses, equipes tentaram liberá-lo, mas o peso da carga e os danos ao casco tornaram a operação impossível. No fim, a embarcação foi deliberadamente afundada para evitar um desastre ambiental maior. Casos como esse mostram como até rotas bem mapeadas podem esconder perigos mortais. Resgates heróicos. 9 horas contra a morte. Uma equipe do RNLI, Royal National Lifeboat Institution, enfrentou uma missão quase impossível. Salvar um pesqueiro à deriva, com o mar arrancando o cabo de reboque 5 vezes em 9 horas de esforço. O salvamento, realizado sob ventos de furacão, é um testemunho da coragem dos socorristas marítimos profissionais que arriscam a vida enquanto outros fogem do perigo. Desastres ambientais. O custo do erro humano. O naufrágio do Rena, na Nova Zelândia, 2012, virou um pesadelo ecológico. Centenas de contêineres se espalharam pelo oceano e toneladas de óleo vazaram, sufocando a vida marinha. O capitão, condenado à prisão, tornou-se símbolo das consequências da negligência no comando de embarcações. Gelo mortal. O fantasma do Titanic no século XXI. Em 2022, o cruzeiro Norwegian Sun colidiu com um iceberg no Alasca, danificando seriamente seu casco. A embarcação precisou de um mês de reparos, uma prova de que, mesmo com tecnologia moderna, as águas geladas continuam traiçoeiras. A passagem de Drake. O inferno entre 2 continentes. Considerada uma das rotas mais perigosas do planeta, a passagem de Drake entre a Antártida e a América do Sul já engoliu incontáveis navios. Um cargueiro que ousou enfrentá-la foi golpeado por ondas de 15 metros e ventos de Sengonli-Meisselshire, deixando a tripulação em pânico. Essa região é um moedor de ossos, onde correntes antárticas e tempestades tropicais se encontram em um turbilhão mortal. Furacões. Quando o céu e o mar conspiram, o MS Expedition, um navio de expedição, enfrentou ventos de categoria 12, o nível máximo, próximo à Antártida. Ondas cobriam completamente o convés, ameaçando virar Lu. Em situações assim, protocolos de emergência viram a única tábua de salvação. O legado da tragédia. O caso Costa Concórdia. Em 2012, o Costa Concórdia naufragou após bater em rochas na Itália. O capitão Francesco Schettino abandonou o navio enquanto passageiros lutavam para escapar, resultando em 32 mortes. Sua condenação a 16 anos de prisão marcou a história como um dos maiores fracassos do comando marítimo. Conclusão: o preço da arrogância no mar. Cada desastre ensina a mesma lição. O oceano não perdoa erros. Seja por falha humana, falha técnica ou simples má sorte, navios continuam vulneráveis. Tecnologia avançada,
treinamento rigoroso e respeito às forças naturais são a única tríade capaz de reduzir tragédias. No fim, o mar não é inimigo, é um desafio eterno. E como dizem os marinheiros, o oceano sempre vence. A questão é, você sobreviverá à lição? A navegação enfrenta perigos invisíveis e nenhum é mais traiçoeiro do que o fogo a bordo. Em 2018, o Maersk Honam, um gigante dos mares com 353 metros de comprimento, transformou-se em um inferno flutuante no Mar da Arábia. As chamas, iniciadas no porão de carga, alcançaram temperaturas superiores a um do 4C, derretendo estruturas de aço como se fossem plástico. A tripulação, encurralada pela fumaça tóxica e pelo calor insuportável, teve que abandonar o navio em botes salva-vidas. 5 marinheiros não sobreviveram carbonizados ou asfixiados antes do resgate. O incidente expôs um risco pouco discutido. Cargas mal armazenadas podem ser bombas-relógio. Após essa tragédia, a indústria naval reforçou os protocolos para transporte de materiais inflamáveis. Mas o fantasma do Maersk Honam ainda assombra os porões dos cargueiros. Falha mecânica. O pesadelo do Viking Sky, na Noruega. Imagine estar em um cruzeiro de luxo quando, de repente, todos os motores falham. Foi o que aconteceu com o Viking Sky em 2019, quando uma tempestade no litoral norueguês mergulhou o navio em um caos absoluto. Com ondas de 15 metros arremessando o navio como um brinquedo, os passageiros foram jogados contra paredes, móveis voaram pelos corredores e vidros estilhaçados transformaram o convés em um campo de batalha. O pior? O navio estava à deriva em direção a recifes afiados. O resgate foi cinematográfico. Helicópteros da Marinha norueguesa içaram 1,373 pessoas uma a uma, enquanto o navio balançava violentamente. Todos sobreviveram, mas o episódio levantou uma questão perturbadora. E se o resgate não tivesse chegado a tempo, o naufrágio mais frio da história? MS Explorer na Antártica. O MS Explorer era um navio lendário projetado para quebrar gelo e levar turistas aos confins da Antártica. Mas em 2006, uma placa de gelo oculta rasgou seu casco como uma lata de sardinha. Em 30 do 4C, a água gelada invadiu os compartimentos em minutos. Os passageiros, muitos em pijamas, foram evacuados para botes salva-vidas no meio do oceano mais hostil do planeta. Milagrosamente, todos sobreviveram, mas o naufrágio levantou um alerta. Nem mesmo os navios inquebráveis são imunes ao poder do mar polar. O furacão que engoliu um navio inteiro. A tragédia do El Faro, em 2015, o cargueiro El Faro desapareceu sem deixar rastros no olho do furacão Joaquim, categoria 4, ventos de 220 Gunley-Selshire. Quando os destroços foram encontrados, a investigação revelou um cenário de terror. O navio, incapaz de fugir da tempestade, sofreu uma falha estrutural catastrófica e afundou em águas profundas. Todos os 33 tripulantes morreram. O caso chocou o mundo e levou a uma revisão nos sistemas de previsão meteorológica para navios. Erro humano, a vergonha do Costa Concórdia. O Costa Concórdia não foi vítima do mar, foi vítima da arrogância humana. Em 2012, o capitão Francesco Schettino decidiu fazer uma saudação à costa italiana, aproximando-se perigosamente de um banco de rochas. O navio rasgou seu casco, tombou e afundou parcialmente. Enquanto passageiros lutavam para escapar, Schettino fugiu em um bote salva-vidas, deixando centenas para trás. 32 pessoas morreram. O capitão foi condenado a 16 anos de prisão, mas a mancha no setor de cruzeiros permanece. Negligência mata. Desastre ambiental. O derramamento que envenenou Mauritius. Em 2020, o petroleiro MV Wakashio encalhou em um recife de coral em Mauritius, despejando 1 toneladas de óleo no mar. O vazamento criou uma mancha negra que sufocou corais, intoxicou peixes e matou tartarugas marinhas. O governo declarou emergência nacional e voluntários correram para salvar a vida marinha com as próprias mãos. O caso virou símbolo da fragilidade dos ecossistemas oceânicos frente aos erros da navegação comercial. O navio que cuspiu 270 contêineres no Mar do Norte
O MSC Zoe, um dos maiores porta-containers do mundo, enfrentou uma tempestade em 2018 e perdeu 270 containers no Mar do Norte. Entre a carga, produtos químicos, baterias e plásticos que poluíram praias da Holanda e Alemanha. Mergulhadores encontraram lixo tóxico espalhado por quilômetros, mostrando como o transporte marítimo global pode virar uma ameaça ambiental em escala continental. Conclusão: o oceano sempre terá a última palavra. A história da navegação é escrita em tragédias e lições aprendidas. Cada desastre expõe falhas na engenharia, na regulamentação ou no julgamento humano. Mas o mar não perdoa. O que podemos fazer? O melhorar treinamento de tripulações. O erro humano é a maior causa de acidentes. O reforçar inspeções em navios, cascos velhos são bombas relógio, monitoramento meteorológico em tempo real para evitar furacões e tempestades, ou planos de emergência rigorosos. Ninguém deveria morrer porque um capitão fugiu. No fim, o oceano não é nosso inimigo, somos nós que subestimamos seu poder. E como dizem os marinheiros mais experientes, o mar só concede uma chance, ou você o respeita, ou ele te engole.